Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e hoje nós vamos aprender sobre a carta 2 de espadas. Inicialmente aqui nós temos a nossa árvore da vida, onde nós vemos Keter e Hokmah. Essa carta, ela encontra-se posicionada em Hokmah. Isso significa que todos os dois de todos os outros naipes também encontram-se em Hokmah, a Safirot número 2. Existe uma pequena diferença por ser o 2 de espadas, mas eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente. Bom, vamos começar então com a descrição do que nós vemos nessa carta. Bom, a descrição dessa carta, nós vemos que nós temos primeiro uma imagem que passa uma tranquilidade muito grande. Nós temos um amarelado claro na parte superior e um esverdeado claro na parte inferior. Nós temos duas espadas que se cruzam no centro de uma rosa azul. Nós temos 4 formas geográficas aqui em forma de cataventos e nós temos na parte superior e inferior duas espadas menores, uma espada em Libra e uma espada na Lua. Nós podemos notar também que na apunhadura aqui onde se seguram as espadas, nós temos 2 pequenos anjos em cada uma delas. Bom, e o que tudo isso quer dizer? Vamos então para a descrição detalhada dessa carta. O que quer dizer o fundo amarelado verde? Bom, esse fundo amarelado verde, ele apresenta uma atmosfera calma, apresenta uma atmosfera luminosa, quase que etérea. Essa combinação simboliza o ar harmonizado pela energia de Libra, ok? Nessa carta nós temos a Lua, e essa energia que é harmonizada por Libra, ela é onde a nossa mente encontra equilíbrio e leveza. O verde, aqui na parte inferior, representa a cura, enquanto o amarelo, na parte superior, simboliza a clareza mental. Essas duas espadas que se cruzam, elas se cruzam com uma precisão simétrica e elas são apontadas em direções diferentes. Aqui se mostra que nenhuma domina sobre a outra. Elas representam aqui o equilíbrio perfeito entre duas forças mentais ou escolhas, ok? Os cataventos ao redor, esses 4 cataventos aqui na cor branca, eles existem nessa cor branca e o branco está relacionado à harmonia e à fonte superior que vem de Keter, em direção a Hokmah, ok? E isso é que está ao redor dessa rosa azul. Esses cataventos, eles transmitem movimento energético equilibrado. Eles falam de forças em rotação, a harmonia entre os opostos, e fala sobre a ideia de equilíbrio dinâmico e não equilíbrio estático. Esses cataventos simbolizam Libra, o signo do equilíbrio em constante movimento. A rosa azul, essa rosa azul, ela possui 5 pétalas no centro, aonde cruzam essas duas espadas. E essa rosa azul, ela traz o significado de paz mental profunda, de pureza intelectual, e traz também o significado do poder de cura do pensamento equilibrado. É a flor da razão pacificada. A cor azul enfatiza a influência da lua, que neste arcano aqui está essa cor azul aqui também está correlacionada com Shezed, e os 4 cataventos também relembram Shezed, ok? Isso significa que é necessário aqui uma paz e um equilíbrio aqui. Existe um outro significado dessa rosa azul. As rosas, na época do Renascimento, elas sempre foram pintadas no teto, e significa que aquilo que se é conversado
ou que se é discutido em algum determinado local, permanece nesse local. Ou seja, essa carta também traz o significado de ter paz e equilíbrio, decisões a serem tomadas, mas essas decisões também são para se manterem de forma secretas, não é para ser assim algo extremamente divulgado. Existe aqui algo que precisa ser mantido em segredo. Os anjos, nas empunhaduras das espadas, são figuras angelicais, né, douradas. Aqui elas aparecem prateadas, né, podem ser também querubins, e elas representam as forças espirituais de proteção. Mostra do equilíbrio divino em se tomar uma decisão, em se ter paz em tomar uma decisão. Fala da inspiração intuitiva que conduz à paz. A moderação e o cuidado da mente superior sobre o intelecto humano. Elas também evocam a ideia de que a verdadeira paz é guiada pelo espírito, não apenas pela lógica. Vamos falar um pouco sobre o significado esotérico, né, dessa carta. Essa carta, ela representa, né, o 2 no elemento ar. E na Safirot Hokmah, que é a Safirot da sabedoria. Só que nós estamos no mundo de Yetzerá, porque Yetzerá é o mundo da formação mental, o mundo do elemento ar. Então, isso traz uma conotação de que quando nós falamos do elemento ar, nós estamos falando do nosso pensamento, do nosso intelecto, do nosso modo racional de ser, do nosso modo, às vezes, estratégico de pensar. E aqui fala de ter a sabedoria de olhar as coisas de um ponto de vista. E o elemento ar pertence ao mundo Yetzirah, que é o mundo da formação mental na Cabala. Bom, com relação à astrologia, nós temos a Lua em Libra, como já foi anteriormente dito. E a Lua, ela fala sobre emoções, sobre sentimentos, fala sobre coisas que estão ocultas, né? Fala sobre alguns medos também. A Lua, ela está correlacionada com a nossa fundação também. E no signo de Libra, o significado que traz é o significado de você ter equilíbrio nas suas emoções, ter equilíbrio na decisão, ou na compreensão dos seus sentimentos, mas tudo isso de um ponto de vista psicológico, de um ponto de vista mental. Então, equilibrar as suas emoções de um ponto de vista mental, equilibrar os seus sentimentos de um ponto de vista mental, olhar para os seus medos e analisar eles de um ponto de vista mental, sem se deixar ser sugado por eles. Bom, a carta do 2 de copas, ela na roda cabalística, desculpa, 2 de copas não, 2 de espadas. A carta 2 de espadas na roda cabalística, ela está entre os dias 23 de setembro até o dia 2 de outubro. Então, quando essa carta cai numa leitura sua, isso mostra que nós estamos falando em um período de tempo entre 23 de setembro e 2 de outubro. Nós estamos também falando de um signo, né, com Libra, que é um signo cardinal. E o signo cardinal é assim, como que ele mantém em foco aquilo que ele vai iniciar? Como que ele mantém em foco essa sabedoria em tomar uma determinada decisão do ponto de vista analítico, mantendo a sua paz interior, ok? O significado central dessa carta é o seguinte: o 2 de espadas representa a harmonia mental, conquistada pelo equilíbrio entre polaridades.
mas é diferente de uma paz inerte, é uma paz viva, dinâmica, como mostram os cataventos geométricos. É a mente que encontra clareza não pela ausência de movimento, mas pela igualação das forças opostas. Se a gente for pensar de um ponto de vista psicológico, né, de um ponto de vista interno, o que que isso significa na nossa vida, no nosso dia a dia? Fala de a gente encontrar a paz interior após um período de turbulência, fala sobre a capacidade de ponderar sem ansiedade, fala sobre uma mente refrescada, simbolizada pelo azul da rosa. Falamos também sobre a união entre a intuição lunar e a lógica libriana. E falamos sobre a proteção espiritual, sobre o processo mental, ou seja, um anjo empunhando a espada. A pessoa aqui, ela entra em um estado de silêncio luminoso. O que isso significa do ponto de vista prático? Nós estamos falando aqui de acordos justos, de alívio de tensões, estamos falando de decisões tomadas com calma, de diplomacia, de mediação, de reconciliação. Estamos falando de uma situação em que nada força, tudo se equaliza. Estamos falando de uma situação em que nada é forçado, tudo é equalizado. O que nós precisamos entender sobre a Lua em Libra, né? Isso significa o coração dessa carta. A Lua traz aquela sensação de fluidez, de receptividade, e Libra traz o equilíbrio e a racionalidade. Então essa combinação gera uma sensibilidade equilibrada, uma justiça emocional, decisões empáticas e a paz que vem de uma percepção refinada. Na magia e no ocultismo, nós estamos falando sobre a paz restaurada no plano intelectual, né? Nós estamos falando de um excelente tempo para meditação de equilíbrio mental. Também falamos sobre a presença dos anjos simboliza a invocação de forças superiores para pacificar a mente. E o fundo verde amarelado evoca a cura mental e a clareza iluminada. Bom, era isso que eu gostaria de dividir com vocês sobre essa carta. Nos vemos no 3 de Espadas.